e te remi. Eu curei tuas feridas e te fortaleci quando não havia uma esperança. Te chamei, olha para o céu, assim como não dá para contar tantas estrelas infinitas, mas estou fazendo por você infinitamente mais. Estou movendo em você. Estou te os sonhos que formam você. Mas te amaria tanto assim, te levantaria na unção do poder. Estou te ensinando a conquistar os sonhos de Deus. Você precisa ouvir e adorar e obedecer. Fluir na unção e no poder. Assim diz o Senhor. Assim diz o curei tuas feridas e te fortaleci quando não havia uma esperança. Te chamei, olha para o céu, assim como não dá para contar tantas estrelas infinitas, racional. Os sonhos que povoam o teu ser, que mais me amaria tanto assim, e me levantaria na unção e no poder. Estás me ensinando a conquistar e a realizar os sonhos teus. Graças a paz, queridos. Amém? Quantos estão felizes em estar na casa do Senhor? Amém. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Verdadeiramente, esses dias eu entendi esse versículo, querido. Aleluia. Que alegria em estar aqui de volta. Que alegria em estar na casa do Pai. Ainda mais um dia do pastor. Essa foi uma homenagem a todas as redes, meus pastores. Momentos da vida de vocês, momentos do chamado do ministério, momentos onde o Senhor levantou com poder, com graça, com unção, momentos no sítio, no lugar preferido, momentos de chororô pela manhã, momentos de descobertas na quinta ao receber a caixinha. Esse foi um vídeo de todo o nosso coração, amém? Porque verdadeiramente o Senhor é aquele que nos sustenta, aquele que trata e nos envia. Amém? Queridos, nesse momento eu quero convidar os amados irmãos a trazer a casa do Senhor
os nossos dízimos e as nossas ofertas. A casa do Senhor precisa de mantimento, a casa do Senhor, ela precisa que a gente contribua não com aquilo que é nosso, mas com aquilo que é dele, porque ele nos deu e nós damos a ele aquilo que também é dele, porque dele, para ele são todas as coisas, amém? Então eu quero te convidar, você a se colocar de pé, você que vai ofertar, você que vai dizimar, ou você que está simplesmente aqui para ofertar o seu coração essa noite, ou simplesmente aqui para estender o seu coração ao Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé essa noite, amém? Primeiramente com o desejo de dar ao Senhor o seu coração, pois é isso que Ele nos pede essa noite. E logo mais trazer à casa do Pai aquilo que Ele lhe concedeu, aquilo que é dele e aquilo que Ele lhe deu. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos essa noite, Senhor. Que alegria estar na tua casa, Paizinho, Abba Pai. Meu amado Jesus, essa noite nós estamos aqui, Paizinho, na congregação dos santos, para te louvar, para te engrandecer, Senhor, para te louvar e para te agradecer especificamente pelos nossos pastores, Senhor, aqueles a qual tu tiraste de Imperatriz e trouxeste para Lima Campos. Deus, nós te agradecemos e essa noite nós queremos te dar aquilo que é teu, Senhor, as nossas ofertas, os nossos dízimos. Toma, Senhor, os nossos corações. Toma, Senhor, tudo que há em nós essa noite. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor. E glorificar, meu Deus, por esse dia, amados. Como é bom poder estarmos reunidos novamente. E também agradecer cada um dos irmãos que, de forma muito
muito amorosa, carinhosa, tem expressado esse sentimento tão lindo a nós, a minha família. Hoje tivemos um dia assim mais que especial. Transbordamos mesmo na graça, no favor de Deus, naquilo que nós não merecemos. E eu gosto sempre de lembrar que isso nos torna devedores. Nos torna devedores porque não merecemos. E Deus tem usado vocês para tratar conosco, para ministrar o nosso coração, para gerar alegria. Cada palavra, cada um de vocês que manifestaram um carinho, seja ali no coletivo, seja individualmente, veio como impacto assim para o nosso coração e nos levou à lona. Mas no bom sentido, sabe? Foi uma queda mesmo em amor. E isso é o galardão que nós temos recebido de Deus aqui. E eu não cesso de agradecer a Deus por ter me dado vocês. Cada um, de forma muito especial. Amo mesmo incondicionalmente. E quando essas coisas acontecem, eu começo a me lembrar da minha vinda, do que eu deixei e do que o Senhor tem me recompensado aqui. E tem sido algo lindo, maravilhoso. Deus me deu uma igreja para cuidar. Deus me deu uma terra para dizer que é minha terra, minha cidade. Deus tem me dado amigos, pessoas que de fato nos amam. E eu só posso louvar a Deus por tudo isso. E a vocês que têm feito isso, espalhado isso na cidade, e que tem gerado no coração das pessoas que estão lá fora esse mesmo sentimento. No meu aniversário, que foi recente, eu recebi uma linda declaração de amor do Canídia. Eu confesso que não esperava receber uma declaração de amor do Canídia. E como eu fui impactado com aquilo. Mas é para vocês, é para Deus, sabe? Coisa linda. Não é o reconhecimento do pastor, não, é da igreja. E eu quero lançar tudo isso diante do Senhor e pedir que o Senhor nos ajude, nos dê graça, para que a gente possa continuar no propósito da missão que Ele tem nos confiado. Eu ouço muitos pastores dizer: é difícil quando a gente não tem pessoas especiais como vocês na nossa vida, líderes de excelência. Aí se torna difícil, e o Senhor conduzindo. Mas quando a gente tem isso, tudo se torna mais fácil. Então louvado seja o Senhor por a vida de vocês, por essa igreja, por esta cidade. E ela é pequena para vocês, viu? Ela é pequena para o testemunho que essa igreja tem dado aqui. Louvado seja o Senhor. E aí hoje ainda conversando com a Kate, e a gente falando um pouco sobre pessoas, sobre personalidades. E a gente olha para algumas pessoas, eu citei até uma pessoa aqui da igreja, eu não vou dizer o nome, para não constranger, mas eu citei em exemplo, porque Deus me mostrou há muitos anos que o pastor, ele é um influenciador. Ele impregna nas pessoas o DNA que Deus tem gerado na vida dele. Então ele compartilha aquilo que Deus tem ministrado no seu coração. E há muitos anos eu vi isso acontecer, e eu tenho visto isso acontecer aqui. Às vezes pessoas que são temperamentais, às vezes pessoas que não têm, que têm dificuldades de abraçar, de chegar perto, de dizer eu te amo. Isso tem mudado aqui. E a gente vendo isso, falei, como a nossa relação de pastores, de pais, consegue impactar a vida das pessoas. E isso não é nada mais do que o agir de Deus, a direção que Deus tem nos dado. E nós só somos aquilo que somos mesmo, somos isso, com as nossas falhas e dificuldades, mas amamos,
e tem gerado resultados. E eu mencionei essa pessoa porque eu vi grandes mudanças na vida dela. Eu vi mudanças extraordinárias. Eu vi assim, Deus se tornar muito mais importante para ela do que muitas coisas que ela considerava importantes. E você vai ficar se perguntando, meu Deus, sou eu? Sou eu? Mas é maravilhoso. Isso é uma alegria que Deus gera no nosso coração. Poder perceber que o DNA que nós recebemos e que nós almejamos transmitir tem chegado até a igreja. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos dê graça para continuar e assim, como servos, ministros e despenseiros do Senhor, possamos cumprir aquilo que é a obra do Senhor, que é amar vidas. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Amém? Então aplauda a Jesus que tem nos ligado, tem nos aproximado, tem nos tornado um cada vez mais. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 5. Jeremias capítulo 5. Pai, eu quero render graças a Ti, Senhor, pela Tua igreja. Meu Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado em nos chamar, Pai, em nos chamar para cuidar do Teu povo, cuidar das Tuas ovelhas. Obrigado, Jesus. Continua ministrando graça, Senhor, sobre esse ministério. Continua consolidando, continua, meu Deus, tornando os Teus filhos, dia após dia, Senhor, cada vez mais parecidos com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesse processo de caminhada. É o que eu te peço, Pai, no nome bendito e maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Jeremias capítulo 5, versículo 1 e 2, diz: Dai volta às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos e buscais pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade. E eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Até aqui nós vamos discorrer nesse capítulo. Amados, eu louvo a Deus pela sua persistência, pela sua insistência, pela a dedicação que o Senhor tem naquilo que é propósito dele. E quando você começa a olhar a palavra de Deus de uma forma bem minuciosa, você consegue perceber em todos os detalhes ali essa revelação plena de Deus a respeito daquilo que Ele deseja de nós, mas muito mais do que isso, a respeito daquilo que Ele tem feito por nós. Eu ouvi uma palavra essa semana e era algo que estava no meu coração e eu não havia entendido direito como era que funcionava. E essa semana ficou algo assim muito claro para mim a respeito disso, que está relacionado ao indicativo de Deus e ao imperativo de Deus. Sabe, muitas vezes a gente está sempre pregando sobre o imperativo de Deus. Você tem que fazer, você deve fazer, você tem que obedecer, você tem que caminhar dessa forma, desse jeito. E às vezes a gente não costuma olhar para aquilo que é indicativo de Deus. E uma coisa que eu percebi é que o imperativo de Deus, a ordem, a determinação, aquilo que é desígnio de Deus para a nossa vida, ele vem depois. E o indicativo, ele vem primeiro. E o indicativo, ele está sempre dizendo: eu sou teu Deus, eu te chamei, eu te separei, eu tenho te guardado, eu tenho te sustentado, eu tenho te amparado, eu sou Deus que cuida de ti. Sabe, é por isso que as pessoas têm encontrado muitas dificuldades em caminharem com Deus, porque você não consegue caminhar só pelo imperativo, porque se torna legalismo, se torna uma coisa imposta, além daquilo que são as suas possibilidades. Mas quando você começa a olhar para o indicativo, que é o agraciado de Deus sobre a nossa vida, e aí você consegue entender que há possibilidade sim
de viver o imperatismo, porque já lhe foi gerado a graça de Deus para além da força para romper sobre tudo isso. Ou seja, você vai olhar para aquilo que Deus fez, para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Deus está gerando, para o seu chamado. Você vai olhar para onde você estava e para onde Ele te transportou. Você vai perceber que o amor dele é imenso, é grandioso, é maravilhoso, a ponto de você olhar e dizer: Senhor, não é difícil te obedecer, não é difícil fazer aquilo que o Senhor tem me chamado para fazer, não é difícil renunciar, não é difícil deixar para trás coisas, não é difícil deixar para trás aquilo que não te agrada, aquilo que não, de alguma forma não gera satisfação no teu coração. Por quê? Porque o Senhor me amou primeiro, o Senhor me mostrou o que é amor, o Senhor tem demonstrado através desse chamado que o Senhor me ama, mesmo pecador, mesmo falho, mesmo numa situação deplorável, mesmo numa situação de miséria espiritual, mas o Senhor me ama, e o Senhor me atraiu, e o Senhor me chamou. E eu percebo claramente isso aqui, dentro do que Jeremias está trabalhando com esse povo. Porque Jeremias está prenunciando aqui uma sentença que estaria sobre Judá, mas não é uma sentença de vingança. Não se trata de uma vingança do Senhor porque eles não obedeceram, não se trata de uma vingança do Senhor porque eles não estão caminhando de acordo com aquilo que Deus havia orientado. Se trata, na verdade, de uma ação de Deus sobre a vida deles, uma sentença disciplinar, para que eles possam, ali por essa sentença disciplinar, entender que eles só estão em Judá como nação porque Deus fez isso, porque Deus gerou, porque Deus proporcionou. Sabe, quando você vai ver todo o contexto que o livro de Jeremias aborda, ele é muito interessante porque é um livro que não está propriamente falando de punição, mas está falando de restauração, de trazer de volta. E aí ele começa a mencionar também sobre o vaso do oleiro que quebra o vaso. Quebrar o vaso é essa sentença disciplinar, para ser moldado novamente dentro daquilo que é o padrão que Deus espera que a gente esteja. E à medida que nós vamos sendo moldados, trabalhados, à medida que nós vamos sendo gerados dentro daquilo que Ele deseja, que Ele propôs no seu coração, nós começamos a perceber que vale a pena estar com Ele, que é maravilhoso estar com Ele, e que nenhuma sentença disciplinar, ela é inútil, ela não pode ser aproveitada, mas ela é boa, ela é maravilhosa, porque ela gera uma proximidade entre nós e Deus, através daquilo que nos é ensinado, através daquilo que é gerado no nosso coração. As pessoas dizem constantemente: se você não vem pela dor, pelo amor, você vem pela dor. Sabe, eu não consigo entender essa frase dentro do contexto que Deus trabalha. Porque Deus, Ele não está interessado em gerar dor. Deus está interessado em gerar restauração. E quando você começa a olhar para dentro desse princípio do restaurar de Deus, você começa a perceber que o que Ele está aplicando nas nossas vidas é um ato de justiça, é um ato de restauração, é um ato de renovo. E que Ele usa os mecanismos que estão aí disponíveis para que a gente possa se voltar para Ele e valorizar essa justificação, valorizar essa restauração. Ele está dizendo assim: olha, passeia pelas cidades de Jerusalém e vê se há alguém justo, e se alguém estiver falando no meu nome, ele ainda está falando falsamente, porque eles estavam envolvidos em tudo aquilo que nós podemos chamar de mundanismo, desde a idolatria, que é um pecado que Deus abomina, porque toma o lugar dele, como os outros pecados de prostituição,
de mazelas e tudo mais que se possa pensar. Mas diante de tudo isso, Deus poderia neutralizar por completo esta nação. Mas o que ele traz é o seguinte: vocês vão estar 70 anos cativos, porque não há justiça no meio de vocês, não há justo no meio de vocês. Mas depois de 70 anos eu vou juntar vocês novamente, eu vou cessar essa sentença disciplinar, porque vocês vão estar preparados para poderem receber e dar continuidade naquilo que eu tenho para fazer. Quando eu começo a trazer a aplicação disso para a igreja, eu não vejo de forma diferente. Sabe, a gente costuma separar muito Judá e Israel da igreja, mas não tem muita diferença não. A diferença é que a única coisa que eles tinham ali era a lei. E os profetas para estarem todo o tempo ali alertando a respeito disso. Hoje nós somos agraciados por essa graça maravilhosa, estampada diante de nós constantemente, e mais ainda, com a própria presença do Deus vivo vivendo dentro de nós. E isso não tem uma demonstração de amor mais intensa da parte do Senhor para as nossas vidas do que essa, do que Ele vir e habitar nas nossas vidas. Então eu não posso caminhar alheio a esse milagre, eu não posso caminhar alheio a essa situação, eu não posso caminhar à parte de tudo isso. Por quê? Porque o imperativo que Ele tem gerado sobre mim é menor, mas muito menor do que o indicativo do que Ele já fez na minha vida. E isso faz com que eu possa caminhar agraciado, satisfeito, feliz por esse presente maravilhoso que Ele tem me dado, que é a presença do Espírito Santo de Deus, que é a salvação. Isso precisa estar vivo no nosso coração, amados. Isso precisa estar constantemente, sabe, queimando na nossa alma. Sabe, se nós passarmos por esta cidade, como diz aqui Jeremias, atrás de justos, será que nós vamos encontrar, não justos por eles mesmos, não justos por nós mesmos, mas justos por aquele que nos justificou? Será que nós vamos encontrar? Sabe, o mais importante diante disso tudo é que quando Deus começa a falar conosco, não é simplesmente para nos fechar em um quadrado, nos colocar em uma caixa. Não, Deus tem falado conosco para que nós possamos viver essa liberdade plena que Ele tem nos dado. E essa liberdade é uma liberdade de tudo aquilo que nos aprisiona na alma, no espírito, na carne, e que nos faz totalmente separados dele. Deus não tem desistido de você, Deus não tem desistido de mim, e Ele não tem medido esforços para nos atrair à sua presença. É por isso que muitas vezes as sentenças vêm, é por isso que muitas vezes as dificuldades vêm, é por isso que muitas vezes bate o sentimento de solidão, bate aquela sensação de que estamos só, estamos à parte. Não, nós não estamos à parte, nós não estamos só. O Senhor está conosco, tem nos guardado, mas Ele permite que nós venhamos passar por situações para que nós possamos reconhecer essa presença dEle nas nossas vidas. No versículo 12 do capítulo 5, o Senhor diz assim, o Jeremias diz: negam ao Senhor e dizem, não é Ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Diante de tudo aquilo que é alertado, diante de tudo aquilo que é falado, diante de tudo aquilo que é ministrado a respeito do que está na vontade de Deus, a respeito do que está na sua palavra, a respeito do que está no coração de Deus, nós ouvimos. E muitas vezes, pelo engoldo do mundo, das coisas que estão constantemente ali, forte nas nossas vidas, isso passa despercebido e nós até falamos, não é Deus. Ou achamos que aquilo não vai acontecer conosco, ou que o profeta está blefando, ele não está falando a verdade. Sabe, às vezes nós brincamos com a longanimidade de Deus.
E era isso que Israel estava fazendo, era isso que Judá estava fazendo. Brincar com a longanimidade de Deus é brincar com a paciência de Deus. Deus, ele é extremamente paciente, longânimo. E nessa longanimidade de Deus, ele vai nos dando possibilidade dia após dia de podermos ter esse encontro com ele, esse relacionamento com ele, e mudarmos completamente a nossa condição e nos moldarmos aquilo que é a condição que ele tem imposto. Mas repito novamente, depois dele ter indicado, dele ter nos dado a sua graça. E às vezes nós falamos amanhã, não, depois de amanhã. Quantos aqui, eu já fiz isso demais? Quantas vezes Deus já falou comigo no carro? Quantas vezes Deus já falou comigo em casa? Deus já falou comigo na igreja, em vários lugares. Olha, você tem que mudar, senão eu deixo você. Olha, você tem que mudar porque você não me agrada. Olha, você tem que mudar porque aquilo que eu gerei sobre você não tem sido o suficiente. Você não tem valorizado. Você acha que eu não estou falando. Quantas vezes tem sido ministrado essa longanimidade de Deus? E às vezes a gente diz assim, eu já disse muitas vezes, amanhã, depois de amanhã, depois, e talvez não tenha depois, porque pode vir sentença, e aí é melhor nós caminharmos dentro daquilo que ele tem revelado, agraciado através dessa revelação, e absorvido, entendido que esse amor é um amor para gerar proximidade, é um amor de restauração, amor de renovo. É um amor para nos levar de volta ao jardim, nos levar de volta à sua presença. E assim, não experimentarmos a sentença disciplinar, que é uma sentença de amor, mas que nos ajuda a entender, a compreender esse amor de Deus. E a nos lembrar de onde Ele nos tirou, de onde Ele nos colocou e aonde Ele pode nos levar. Sabe, Deus, Ele é tremendo, é maravilhoso, amados. O desejo dele é nos levar de volta para a sua presença. Não há nada que Deus queira mais do que você. Você pode dizer um amém? Não há nada que Deus queira mais do que você. Quando nós começamos a olhar para essa demonstração do amor de Deus, e nós começamos a mergulhar nesse mundo maravilhoso que Deus estabeleceu de convivência e relacionamento com Ele, nós começamos a ter uma visão diferente dele, muito mais pessoal, muito mais paternal, muito mais amiga de Deus. A Bíblia diz que Ele vinha todos os dias, na viração do dia, conversar com Adão. Eu não sei o que eles conversavam, mas eles conversavam. A Bíblia diz que eles conversavam. Mas Adão, ele tornou comum tudo aquilo lá. Deus deu o indicativo, Deus deu o Éden, Deus deu a esposa, Deus deu o filho, Deus deu o sustento, Deus deu tudo para ele. Mas também Deus deu o imperativo: não coma, não toque, não vá lá. E Adão, numa atitude de independência, ele vai lá e ele faz aquilo que Deus havia dito para ele não fazer. E aí ele é afastado da presença de Deus, não por Deus, mas pelo pecado, pelo seu erro, por errar o alvo. E é exatamente isso que estava acontecendo com Judá. O Senhor estava trabalhando de forma que eles pudessem estar ali, dentro daquilo que era propósito dele, dentro daquilo que era a visão dele, dentro daquilo que ele trabalhou para eles. Mas eles estavam voltados para aquilo que era o engodo, para aquilo que estava à sua volta. E eles não estavam acreditando que Deus faria aquilo, que Deus estava gerando aquilo, que Deus proporcionaria isso na vida deles, para que eles pudessem retornar. E da mesma forma Deus tem falado hoje.
Deus tem falado com a sua igreja. Deus tem alertado a sua igreja. Sabe, nós estamos vivendo tempos difíceis. Essa geração nunca viveu um tempo tão difícil como esse. Sabe, eu não vi ninguém aqui com medo do diabo. Eu não vi aqui ninguém com medo de Satanás. Mas eu vi muita gente com medo do vírus, do Covid. Eu não vi aqui as pessoas atemorizadas por aquilo que Jesus disse que mata a alma e sela ela no inferno. Eu vi as pessoas atemorizadas por isso. E sabe por quê? Porque dentro daquilo que nós somos limitados, nós não conseguimos êxito sobre isso. E o maior desespero que bate no nosso coração é porque muitas vezes nós sentimos a falta, não temos a segurança de que Deus está nos guardando, de que Deus está nos protegendo. E sabe por que muitas vezes nós não temos essa segurança? Porque nós somos engodados por tudo isso que está à nossa volta. E o sagrado, ele se torna uma coisa comum, ele se torna uma coisa corriqueira, ele se torna uma coisa banal. Sabe, hoje nós temos, e é interessante isso, eu poderia estar pregando hoje sobre o ministério pastoral. As pessoas, elas hoje estão muito voltadas para isso, a igreja está voltada para isso. Eu pessoalmente, eu acredito que tudo que nós estamos vivendo hoje, o que essa geração está vivendo hoje, está vivendo uma sentença disciplinar de Deus, para atentar para aquilo que Deus tem dito, para atentar para aquilo que Deus tem falado, para aquilo que Deus tem anunciado, para que não se perca, para que a gente não se perca, para que a gente possa continuar ali alinhados no Senhor. E aí nós temos hoje, Dia das Mães, vamos pregar sobre as mães. Dia dos Pais, vamos pregar sobre os pais. Dia do professor, sobre o professor. Dia do enfermeiro, dia do médico. Nós inclusive classificamos toda a escala dos cultos dentro daquela pregação estritamente temática que vai gerar no nosso coração uma satisfação. Quando na verdade a Bíblia, ela não quer trazer satisfação para nós, ela quer nos confrontar, para que a gente possa compreender e entender que Deus nos deseja, que Ele nos quer, que Ele nos ama. E a partir desse confronto a gente começa a entender. Sabe, amados, o que aconteceu com Judá tem acontecido com a igreja. Judá foi escravizada fisicamente, mas a igreja hoje tem sido escravizada espiritualmente. Não é heresia o que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque a mente cauterizada sobre tudo aquilo que é trabalhado na vida da igreja, no dia a dia, a parte daquilo que é promessa de Deus, a parte daquilo que é revelado de Deus, cauteriza. E quando cauteriza, aprisiona espiritualmente. E o diabo, ele deseja exatamente isso, aprisionar espiritualmente, porque homens de Deus, eles não conseguem aprisionar fisicamente, porque ele é livre. Há perigo para eles. Desde o primeiro momento que eles entraram na terra da promessa, na terra que Deus havia prometido, Deus trabalhou ali todo o cuidado na vida deles, cercando. Indicativo: eu amo vocês, eu estou cuidando de vocês, eu estou provendo sobre vocês, eu estou agindo na vida de vocês. Mas tem imperativo: me ouçam, me obedeçam, façam o que eu estou dizendo. Como diz lá em Deuteronômio: escolhe, pois, o caminho de vida, larga o caminho de morte.
Israel estava completamente mergulhada em meio a uma sociedade totalmente corrompida. E a igreja, ela tem vivido isso também. Naturalmente há remanescentes. Mas o Senhor quer o todo. O apóstolo Paulo diz que o desejo do Senhor é que todo homem se salve e venha ao pleno conhecimento da verdade. Sabe, conhecimento é entendimento absoluto daquilo que se está vivendo. É onde não há nenhum tipo de dúvida. É onde não há receios. É onde você caminha dentro do propósito que Deus tem estabelecido sem olhar para trás. Você quer um exemplo? Josué atravessa o Jordão. Ele olha o Jordão cheio. E ele diz, ele mandou. E quando eles colocam o pé na água, o Jordão se abre. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E ele foi tentado em várias áreas que nós somos tentados todos os dias. Mas ele tinha foco. Ele tinha um objetivo. E aí ele caminhou nesse objetivo. Isso é o quê? Conhecimento. Conhecimento de Deus é convicção de que Ele está em você, de que Ele vive em você, de que Ele age em você, de que Ele age através de você. E é isso que a igreja precisa vivenciar. A igreja que foi dotada de poder para testemunhar a respeito de Deus, a respeito do Senhor. É por isso que mais do que pregações, mais do que estudos, mais do que isso, aquilo outro, mais importante é nós estarmos alinhados ao Senhor, dentro daquilo que realmente Ele tem nos chamado, direcionado, familiarizado com a sua palavra, e assim poder desfrutar das maravilhas que Ele tem para nós. Então o versículo 2 diz que eles zombavam, eles faziam desdém das advertências que o profeta trazia sobre eles. E a gente percebe isso hoje ainda. A gente tem visto isso constantemente. O versículo 26 e 28 diz: engodam-se, alisam-se e ultrapassam até os efeitos dos malignos. Não julga o caso dos órfãos para que eles prosperem, nem julga o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor. Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se andam fazendo na terra. Olha o que ele diz mais: os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disso? Que proveito tem? O que vai restar? O que vai sobrar? O que ele está dizendo aqui é que eles tinham um estilo de vida fraudulenta, de engano, de opressão, de roubo. E se a gente for olhar direito, hoje existe também um espírito fraudulento também agindo no meio da igreja, e isso tem de alguma forma atingido o coração do Senhor, e vão vir sentenças disciplinar, não são condenatórias, são disciplinar, para, como diz o apóstolo Paulo, para que o corpo padeça, mas o espírito seja salvo, o espírito esteja guardado. Se tem uma coisa que Deus realmente deseja, que Deus ama, que Deus gosta, é quando há convicção no nosso coração a respeito da salvação. E ele diz mais: eles estavam cercados de falsos profetas, eles amavam a podridão religiosa e política em que viviam. Sabe, Deus tem nos chamado como igreja para desfrutar do poder que foi gerado sobre nós, do poder extraordinário que foi gerado sobre nós para testemunhar, e dia a dia vivenciarmos esse poder, diante de tudo aquilo que tem crescido contra nós, diante de tudo aquilo que tem levantado-se contra nós. E preste bem atenção numa coisa: a igreja hoje, ela é a única esperança que o mundo tem.
Sabia disso? A igreja é a única esperança que o mundo tem. E se ela não estiver alinhada àquilo que Deus tem nos chamado para fazer, para caminhar, em resposta àquilo que Ele já fez pelas nossas vidas, o que será do mundo? O que será das pessoas? É por isso que a igreja tem que se levantar nesse tempo. É por isso que a igreja tem que rasgar as suas vestes espirituais, se arrepender dos seus pecados, se voltar para o Senhor, buscar a intimidade no Espírito, buscar o relacionamento pleno com Deus, buscar pela intercessão, à medida que a gente caminha, o mover do Espírito, o agir de Deus sobre as nossas vidas, buscar a convicção de que o Espírito de Deus está em nós, de que o Espírito de Deus está agindo em nós, voltar os nossos olhos para Jesus, voltar os nossos olhos para as suas promessas, voltar os nossos olhos para os seus propósitos, para aquilo que Ele já fez nas nossas vidas, e assim rompermos como igreja, irmos além de onde nós estamos. A igreja é a voz que Deus tem levantado nesse tempo aqui na terra. É na igreja que há os profetas, é na igreja que há os doutores, que há os pastores, é na igreja que trago essa palavra de esperança, de renovo, de direção, de prumo. É na igreja, é em nós, através de nós, que as coisas vão mudar, vão ser diferentes. A igreja, ela não tem posição política, a igreja não tem partido político, não. A igreja vive a cultura do reino, e essa cultura é gerada em nós todos os dias pelo Espírito Santo de Deus, nos fortalecendo, gerando convicção, demonstrando que todos os dias nós temos bebido numa fonte que jamais seca, que é Jesus, e assim alimentados para poder vivenciar tudo aquilo que Ele tem prometido na eternidade. E essa cultura do reino, ela tem que ser vivida hoje, aqui entre nós. Por isso, amados, olhe para aquilo que Deus já fez, que você não vai encontrar dificuldades para fazer aquilo que Ele tem mandado. E Ele tem dito constantemente que todos os seus mandamentos são fonte de vidas. O salmista, ele diz que é luz para o seu caminho. Ele tem constantemente falado que as leis do Senhor, Ele é boa, Ele é perfeito, Ele é agradável. Mas a gente só consegue entender isso se nós começarmos a ver aquilo que Ele fez, aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele estará fazendo novamente. Por isso, não interfira nos planos de Deus para a sua vida. Amém? Não faça como Adão, não queira caminhar sozinho, mas sempre na dependência do Senhor, valorizando o que você tem, e assim você não vai sair do Éden, você vai estar constantemente ali, ouvindo a voz do Senhor. Fique de pé no nome de Jesus. Quero orar por você. Quero te dar nesse momento a oportunidade, em uma oração muito pessoal, você poder olhar para aquilo que Deus tem gerado na sua vida, para aquilo que Deus fez, para aquilo que Deus tem feito, para aquilo que Ele tem como promessa para a sua vida, para que o seu coração possa se alegrar, celebrar o Senhor por estes feitos. Quero dar uma oportunidade para você, dentro dessa individualidade que nós somos obrigados a estar, que você possa olhar para trás e ver o que o Senhor já fez. Eu sou o Deus que te tirou do Egito. Eu sou o Senhor que te tirou da escravidão. Eu sou o Senhor que te trouxe para o deserto. Mas você não está só no deserto.
deserto tem manancial, no deserto tem o maná, no deserto tem a coluna de fogo sobre a tua vida, a minha presença. No deserto tem a minha Shekinah, a minha glória sobre você. No deserto tem a adoração, tem a celebração. No deserto é a preparação para que você possa entrar na nova Canaã, na nova Jerusalém, naquilo que está proposto desde o início, como diz o Senhor, desde a fundação do mundo, proposto para você. Por isso celebre o Senhor, mesmo no deserto, mesmo nas lutas, nas dificuldades. Viva no dia a dia a justiça que foi gerada sobre você pela justificação de Cristo. Que o Senhor ministre sobre você dessa justiça e que a sua vida seja restaurada dia após dia. Que você contamine as pessoas que estão à sua volta, a sua casa, os seus vizinhos. Você contamine com a unção que Deus tem liberado sobre a sua vida, pela presença do Espírito de Deus que está sobre você. E quando o Senhor olhar esta terra, Ele veja os justos deles caminhando sobre essa cidade, levando a palavra de renovo, de restauração, a palavra de ânimo, de esperança. Santo Deus, anunciar o seu amor. E quando o mal tenta impedir, adorado, o leão ruge. adorado Jesus, és santo, se aponta para o céu, és maravilhoso, Pai. Ministra os nossos corações, Jesus. Se ela chora, A alegria de poder estar na tua presença, Senhor, de glorificarmos o teu nome. não há quem Rendemos graças a ti, Senhor. Em meio, Senhor, às lutas, em meio, Senhor, às batalhas, mesmo no deserto, Senhor. Mas glorificar o teu nome, Senhor. Privilégio, Deus. Disciplinar, mas é para que você possa ter a possibilidade de se chegar a Ele novamente. Ele diz aqui no versículo 18: contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E sucederá quando disserem, porque nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas. Então lhes dirás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Então isso está condicionado às nossas ações, às nossas reações sobre aquilo que Deus tem nos dado. Mas não é para sempre. O que o Senhor deseja é ter você pertinho dele. É ter você de volta ao Éden, é poder conversar com você, é poder ministrar o teu coração, é poder gerar sobre a tua vida a paz que talvez você não tenha conseguido encontrar, é para gerar sobre você toda a segurança em meio aos temores e tremores que tem assolado a sua vida, é poder trazer sobre a sua vida, sobre o seu coração
a convicção plena de que você não está só, de que Ele está com você, de que a glória do Senhor está sobre você, de que a sua coluna de fogo, a sua presença gloriosa tem sido manifesta sobre a sua vida. Deus, glória. Guarda, Senhor, cada vida, Pai. Guarda a tua igreja, Senhor, guarda os teus filhos. Abre, Deus, a nossa mente, Senhor. Ver as tuas coisas. Abre, Deus, o nosso coração para receber os teus propósitos. E assim deles, Deus, viver. Assim deles, desfrutar, Senhor. E manifestar, Senhor, a tua glória que está sobre as nossas vidas, na pessoa do teu Espírito, do Espírito Santo de Deus, aonde quer que nós estejamos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor incondicional do nosso Deus Santo e bendito esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em todo o tempo, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te guarde, que Deus te dê uma semana de vitória, que essa palavra queime no seu coração. Aleluia. E que você encontre em Deus a paz que você precisa, as respostas que você tem buscado, e mais do que isso, a companhia que você tanto tem desejado, que é a companhia manifesta do Espírito de Deus sobre você. Tenha uma semana de vitória, no nome de Jesus. Amém e amém.